uma das áreas mais importantes para a criação, implantação e consolidação de Maringá e de toda a região norte e noroeste do Paraná foi e ainda é a da construção civil. Por meio dela, um amplo projeto de colonização foi concebido pela Companhia de Terras Norte do Paraná, o qual resultou na ocupação de quase 550 mil alqueires paulistas, por onde mais de 60 cidades foram instituídas. Com um setor tão pujante, seria natural que fosse constituída uma entidade para representá-lo, junto a diferentes demandas da sociedade. O vídeo de hoje traz curiosidades e aspectos deste segmento, além de apresentar um pouco da história de 30 anos de existência do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, região Noroeste, o Sinduscom Paraná Noroeste. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Maringá é uma cidade que apresenta excelentes índices junto a diferentes consultorias nacionais. Mas como essa história teve início? Seria muito difícil analisar o nosso passado sem que o mercado da construção civil tivesse espaço de destaque. Em setembro de 1925 foi criada a Companhia de Terras Norte do Paraná, subsidiária de duas empresas britânicas, a Brazil Plantation Syndicate e a Paraná Plantations. Este grupo tinha o objetivo de estabelecer arrojado e moderno projeto imobiliário pelo norte e noroeste do Paraná. Fatiando os milhares de alqueires em diversos tamanhos, possibilitou-se a venda de certa forma facilitada para investidores, colonos e novos habitantes que aqui chegariam. Para isso, ampla campanha publicitária foi criada. Foi quando essa região passou a ser conhecida como Nova Canaã e mais tarde Novo Eldorado. A influência daquele grupo britânico era tão grande que conseguiram trazer até mesmo o então príncipe de Gales e o seu irmão, o príncipe Albert, avô do rei Charles III, para conhecer este projeto imobiliário em março de 1931. Dentro do conglomerado que estava nascendo, surgiu Maringá. Para a nova cidade, os diretores da Companhia de Terras propuseram uma ideia ainda mais inovadora. Contrataram o urbanista Jorge de Macedo Vieira para traçar o seu projeto urbano, que foi lançado em maio de 1947. Aquele desenho previu, dentre outros diferenciais, ruas e avenidas largas, características que marcariam a vida de seus habitantes com o passar dos anos. A cidade rapidamente se tornou a menina dos olhos da colonizadora e o seu adensamento demográfico foi acelerado. Entre 1946 e 1952, quando ocorreu a instalação do município, foram vendidos mais de 4.200 lotes. O censo aferiu quase 40 mil habitantes naquele período. Com cada vez mais pessoas transitando, trabalhando e residindo na cidade, mais e mais obras passaram a ocupar a paisagem urbana daquela época. Até 1952, totalizou-se 1.945 construções, 1.650 em madeira, 259 em alvenaria e 36 mistas. Quanto ao último formato dos imóveis, a priori instalados em vias comerciais da região central, geralmente refletiam um habitual modelo arquitetônico daquele período, em que os prédios eram empreendidos apenas com a fachada em alvenaria, enquanto o restante de sua estrutura era de madeira. Maringá aos poucos ia deixando para trás a condição de boca de sertão para se transformar em uma metrópole, um polo regional. Perante esse crescimento,
novos profissionais foram chegando e se instalando, como arquitetos e engenheiros, além de mestres de obras, operários e diversos outros profissionais que integram o mercado da construção civil. Ainda na década de 1950, surgiu uma série de projetos de impacto e alguns seguem preservados até os dias atuais, como o Grande Hotel Maringá e a Catedral Nossa Senhora da Glória. Com aquele cenário de efervescência, a primeira entidade que passou a representar o setor foi a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá, a AEAM, que surgiu oficialmente em 15 de setembro de 1959, tendo os engenheiros Lute Vicente Kasprovics, Lauro de Aquino Schwab, Carlos Alcântara Rosa, Maurício Girardello, Alfredo Ribeiro dos Santos e Romeu Egoroff, integrando a sua gestão inaugural. Ei, você está curtindo essas informações históricas sobre a nossa cidade? Então aproveite para se inscrever em nosso canal. Assim você não vai perder as próximas novidades, combinado? Ao longo da década de 1960, novos loteamentos e bairros foram empreendidos nos extremos do projeto original da cidade. Isso fez com que houvesse grande crescimento populacional e, claro, novas obras passaram a surgir, inclusive para responder a demandas da sociedade, como foi o caso da implantação da Companhia de Desenvolvimento de Maringá, a Codemar. Outro fator de relevância para o segmento foi a instalação da Universidade Estadual de Maringá, sobretudo do curso de Engenharia Civil, que foi criado em 1971. A partir daquele momento, acadêmicos passaram a estudar e se formar na própria cidade, o que daria novos contornos ao mercado. O município já contava com um plano diretor, que foi desenvolvido sob a coordenação do arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha. Além disso, a economia local passava por amplo processo de industrialização, o que daria fôlego a grandes edificações. O setor rural também trouxe mais investimentos, sobretudo a partir da década de 1980, quando a cidade sofreu o processo de efetiva verticalização. As atualizações na legislação daquele período resultaram na aprovação de mais de 500 projetos de edifícios com 4 ou mais pavimentos. O aquecimento do setor foi gigantesco e aquilo transformou novamente a paisagem urbana de Maringá. Outra mobilização que teve início naquela década ocorreu sobre o pátio de manobras ferroviárias e a sua respectiva estação. A área causava prejuízos à mobilidade e gerava problemas para a expansão ao norte da cidade. Foi quando o escritório de Oscar Niemeyer foi contratado pelo município para propor novo projeto ao espaço. A proposta não foi executada, mas passados os anos, a região foi sendo ocupada com diversos edifícios residenciais e hoje é denominada Novo Centro. Seria inevitável um setor tão pujante como este não ter um sindicato patronal para dialogar e intermediar diferentes demandas. Embora outras entidades tivessem assumido este papel até então, se fazia necessária a presença de nova representação. Mas antes do Sinduscom Paraná Noroeste chegar onde se encontra, outra história se desenrolou. Em Maringá funcionou uma delegacia regional do Sinduscom Paraná. O órgão subordinado a Curitiba congregava as empresas de engenharia da região. As decisões relativas a convenções coletivas e as pautas e demandas do setor eram, portanto, tomadas na capital. Com o passar dos anos, essa situação começou a incomodar os empresários de Maringá, que entendiam que as necessidades específicas da região não estavam sendo contempladas pelo sindicato estadual.
Foi a partir daí que começou a ganhar corpo a ideia de se criar um sindicato próprio que representasse a região noroeste. A Delegacia Regional do Sinduscom Paraná em Maringá teve 5 delegados: Antônio Schwab, Milton César Rui, Wilson Iabico, Miguel Fujinami e José Edmir Falkenbach. Qualquer atividade que você fosse já tinha uma facilidade de diálogo, né, com eles todos. Agora, independente disso também, eu pedi uma verba específica que nós íamos ter as reuniões semanais. Uma reunião semanal seria no Sinduscom e a outra seria num restaurante. Foi na época que o Figueiredo era presidente ali no Japão, várias missões, né, junto com o presidente Figueiredo. E na época ele era delegado do Sinduscom. Aí me convidou para sucedê-lo. Então, na época, era uma situação difícil, porque o Sinduscom ficava em Curitiba, a sede em Curitiba, e nós dependíamos tudo ali de Curitiba, até para comprar uma mesa, uma cadeira, para contratar um funcionário. E eu fiz muita amizade, então, com Ézaro Medina, que é o fundador da Plaenge, em Londrina. Na mesma época, ele era delegado do Sinduscom em Londrina. E na época, um dos trabalhos que nós fizemos, junto com a diretoria, foi a união de todas as principais consultoras. Na época, nós tínhamos 30, 40 consultoras de Maringá que atuavam fortemente na área de empreendimentos, e nós conseguimos todos eles ser associados do sindicato. Quando a gente começou, só tinha um sindicato. Era o Sindicato da Indústria e Construção Civil do Estado do Paraná. Tudo era feito pelo Paraná. Tá? O interior tinha que seguir obrigatoriamente as decisões tomadas pelo sindicato. Como um mero coadjuvante. Exato, tinha que seguir. E lá sempre a maioria dos diretórios, das pessoas que compunham a diretoria do Sinduscom, era da capital. Havia até um bairrismo, né? Quer dizer, Não, eu não vou dizer um bairrismo, mas o que existia é o seguinte: Curitiba, que eram os grandes na época, eles precisavam atender os interesses deles. E a gente ficava em segundo plano. Só que Maringá, a região de Maringá, Paranavaí, Umuarama, Cianorte, Campo Mourão, começou a crescer. E vinha crescendo. E a nossa realidade daqui era muito diferente da realidade que era Curitiba, que era a região metropolitana. Só que antes que eu assumisse a delegacia, já vinha lá um trabalho feito pelo Milton Rui, depois pelo segundo, se não me engano, foi o Iabico, e terceiro foi o Miguel Fujinami, que, diga-se de passagem, o Miguel fez um trabalho brilhante. Na época, ele vendo essa necessidade, participando lá, inclusive nas mesas de negociações, nos dissídios coletivos de trabalho, ele percebeu que as diferenças de preço de tabelas, de planilhas, eram diferentes. E a gente aqui auxiliava, mostrando as diferenças de preço. E o Miguel participou de uma reunião em Curitiba, num dissídio desse, e mostrou para o pessoal lá, através das procurações que nós fornecemos aqui, de que a gente não concordava que fosse batido o martelo de preço em função de Curitiba. Tá? E eles acabaram entendendo, mas os preços continuaram sendo praticados. Era quase o final do ano de 1991, quando um grupo de engenheiros se reuniu no auditório do CREA Maringá para criar um sindicato representativo da categoria econômica da construção civil. Em assembleia realizada no dia 4 de dezembro daquele ano, foi fundado o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, região noroeste, o Sinduscom Paraná Noroeste. A criação da entidade e de seu estatuto foram aprovados por unanimidade. Na mesma ocasião, elegeram a primeira diretoria para a gestão 1992-1993, a qual seria presidida pelo engenheiro Vildes Tardivo. Aquela primeira gestão do Sinduscom em nossa região teve papel determinante para a consolidação da entidade frente às demandas do setor. Um dos primeiros temas em discussão
foi a liberação de recursos de contratos firmados com a Caixa Econômica Federal, oriundos do FGTS e do reajuste salarial dos trabalhadores do setor. Na época, também ocorreram reuniões descentralizadas, com o objetivo de integrar outras cidades da região. Primeira coisa é o seguinte, as realidades, né, eram diferentes. Curitiba tem uma realidade, nós aqui na região do Noroeste temos outra realidade. Como Londrina tem outra realidade, Cascavel tem outra realidade. E aí que foi Londrina, o primeiro Sinduscom se desligou do Sindicato Central, né, que era o Sinduscom Curitiba, Paraná, né, no caso. O segundo fomos nós, o terceiro foi Cascavel e o quarto Ponta Grossa. A gestão seguinte, 1994 e 95, foi assumida por Cláudio Bidóia, em meio a um contexto de esperança na estabilidade econômica. Lembrando que desde o início daquela década, Maringá e região vinham enfrentando problemas por conta dos reflexos de planos econômicos frustrados do governo federal. Foi quando a primeira mulher passou a fazer parte da diretoria do Sinduscom. A engenheira civil Marisa Rezende Bernardes já participava ativamente das atividades da entidade desde a fundação. E, apesar de não integrar oficialmente a primeira diretoria, era presença constante nas reuniões. Entre vários projetos desenvolvidos, destaca-se o que foi realizado em parceria com o Senai, que resultou em um curso de formação de pedreiros. Na época a gente até trabalhou com padronização de alguns materiais, foi uma conquista que a gente foi procurando. Trabalhamos com as olarias da época, você tinha tijolo de tudo quanto era tamanho, foram sendo passo a passo ali, tanto na questão de materiais como na questão de treinamento de pessoal. A próxima gestão, que se deu entre 1996 e 97, contou como presidente com Paulo Sérgio Magalhães Silva. Foi quando um balanço dos trabalhos e ações que o Sinduscom Paraná Noroeste vinha desenvolvendo desde sua fundação foi apresentado. Entre os vários benefícios, foram destacados alguns dos serviços criados e dentre eles estava a assessoria jurídica e o cálculo mensal do CUB, que é o custo unitário básico da construção civil. Também houve ampliação de sua representatividade junto de outras entidades e também as suas pautas foram apresentadas aos candidatos à Prefeitura de Maringá. Ainda foi constatada intensa participação de seus representantes no movimento Repensando Maringá, que resultou na criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico em nossa cidade, o CODEM. Conseguimos também uma participação junto à CEBIC para reivindicar os direitos e deveres da classe junto à Câmara Brasileira. Então, participamos de um monte de ENICs, né, que são Encontros Nacional da Indústria da Construção, e sempre fomos 10, 12, 14 empresários de Maringá participar, onde se discute todos os problemas da engenharia no Brasil. A gestão que se deu entre 1998 e 1999 teve como presidente Adolfo Júnior, que voltaria à frente do sindicato mais tarde, no biênio 2006 a 2007. Naquele período foi discutida a possibilidade de criação em Maringá de um órgão de conciliação de conflitos trabalhistas para o setor. Essa ideia foi sendo amadurecida ao longo de toda a gestão e a partir de 1999 teve início o processo de implantação da Comissão Permanente de Conciliação de Conflitos Trabalhistas, que viabilizou até 2001 mais de 260 acordos. Outra iniciativa importante voltada à saúde dos colaboradores do setor foi o trabalho de prevenção a acidentes nas obras. Olha, uma das conquistas foi essa união das entidades, a laboral e a patronal, né? Essa foi uma das coisas. Tanto é que, fora essa que eu te falei da Câmara, nós começamos a atender algumas coisas da classe laboral. Olha, uniforme, café da manhã, transporte. Montamos uma entidade chamada Sindimed, que atendia, que até hoje atende
Hoje é o Seconce, que atendia na área médica e odontológica os funcionários. Oswaldo Neves da Luz assumiu o Sinduscom Paraná Noroeste na gestão 2000-2001. A sua diretoria teve como uma das missões ampliar a representatividade do sindicato junto às empresas da construção civil de Maringá e região, além de estender a sua participação na sociedade civil organizada e instituições de ensino. Um grande projeto nasceu naquele período, a Expo Casa 2000, Feira da Construção e do Lar, que foi realizada pela SIM em parceria com o sindicato e diversas outras entidades. As empresas hoje têm o selo da construção, então as empresas hoje já têm uma outra forma, uma outra visão de trabalho, então a situação é outra. Não deixamos de ter problemas no dia a dia. O relacionamento com as empresas, muda-se uma lei, uma norma reguladora. O sindicato tem como serviço que ela presta aos associados estudar aquela norma, verificar aquela norma, fazer cursos ou esclarecimentos para que a gente possa implementar aquelas normas. Então essa é a função do sindicato, que acaba passando para todo o setor uma mudança de como a gente produz na construção civil. E a cidade vai vendo pelo que vai acontecendo. A gestão 2002-2003 foi assumida por Roberto Petrucci Júnior. O Sinduscom Paraná Noroeste acompanhou e se engajou numa transformação que começava a ocorrer a partir da primeira década dos anos 2000. Trata-se do aumento da presença feminina no canteiro de obras. Além disso, o sindicato se consolidou frente ao associativismo local, além de ter fortalecido a área de abrangência de sua base territorial. A federação bem próxima do Sinduscom, né? Não sei se eu estou correto na afirmação, mas eu vejo bem próxima. Bem diferente de que como era no começo. A gente tinha sistema, as cadeiras, a gente conseguiu das federações, a gente começou a implementar esse sistema. Para o biênio 2004-2005, a presidência contou com o comando do engenheiro Fernando Antônio Maia Camargo. Foi quando houve várias discussões acerca dos novos sistemas tributários que trouxeram desencaixe ao fluxo financeiro das empresas do setor. Em fevereiro de 2004, a COFINS entrou em vigor e o Sinduscom, por meio da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, a CEBIC, tratou o assunto junto ao governo federal, com o objetivo de amenizar os impactos para a economia. Naquele biênio, o Comitê de Combate à Informalidade do sindicato figurava entre os mais ativos do Estado, com o maior número de visitas às obras. No segundo ano da gestão, em 2005, o presidente do Sinduscom Paraná Noroeste, Fernando Camargo, foi convidado pelo então prefeito Silvio Barros para assumir a presidência da Urbanização de Maringá S.A., autarquia responsável pela implantação do novo centro da cidade. Eu digo que no começo não foi muito interessante, mas logo em seguida, com o nosso trabalho, algumas coisas, eu mesmo já comecei a participar de várias, principalmente com o apoio da Federação da Indústria do Estado do Paraná, foi criado uma câmara técnica dentro da FIEP, e a partir disso aí sempre atuei procurando coisa, até que em 2004 eu assumi a presidência do Sinduscom. Minha gestão foi 2004 a 2005. E nesse interim, eu fui o primeiro empresário de Maringá a ir, digamos, representar a região na CEBIC. E eu até participei, e na minha gestão eu já começamos a participar, o Sinduscom já começou, digamos, a ocupar o espaço e demonstrar o que era o Sinduscom Noroeste. Eu já participei do Conselho Fiscal As gestões 2008, 2010 e 2017 e 2019 foram lideradas por Marcos Mauro Pena de Araújo Moreira Filho. Entre as realizações das diretorias presididas pelo empresário, duas marcaram a história da construção civil de Maringá e região: a criação do Seconce Paraná Noroeste e do Prêmio Sinduscom Paraná Noroeste.
Visando revigorar a entidade, em 2008 foi promovido o seu planejamento estratégico, tendo sido uma das primeiras entidades sindicais da região a adotar esta ferramenta. 2 anos depois, o sindicato passou a ter representação no Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, órgão consultivo e deliberativo sobre questões relacionadas à gestão de políticas públicas nas áreas urbana e rural de Maringá. O Sinduscom Paraná Noroeste também foi um dos primeiros do país a implantar em 2017 um programa de compliance. Um importante passo foi dado em 2019. A nova sede do sindicato foi inaugurada, depois de uma parceria com a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá, que resultou no uso compartilhado de um imóvel onde funcionava a sede administrativa e a área de lazer da AEAN, na Vila Nova. Engenho Parque é um hub onde as empresas entrantes no setor e até empresas que não são do setor, eles compartilham soluções. São startups que elas começam a desenvolver seus produtos e a gente já tem alguns resultados aqui de empresas que desenvolveram produtos e estão hoje, receberam investimentos e estão atuantes no mercado. Então essa é outra satisfação que eu tenho aqui, porque no ano de 2019, foi o último ano da minha última gestão aqui no Sinduscom, eu tive a felicidade de, junto com a diretoria da nossa época, da gente promover a instalação do Engenho Parque aqui. Ele já foi construído já nessa edificação, nessa sede atual do Sinduscom, que era o sonho do Sinduscom, de uma vida inteira do Sinduscom, e nós conseguimos, através dos esforços de todos os ex-presidentes, de todas as diretorias, nós conseguimos, então, fazer essa sede nova. Então, o Sinduscom hoje tem casa própria, né? Que é o setor da construção de Maringá hoje tem casa própria, e o Engenho Parque é uma entidade que está dentro desse ambiente de trabalho. Mauro Carvalho Duarte Júnior foi eleito presidente do sindicato para a gestão 2011-2013. Foi naquele período que houve a publicação do Manual do Seconce, impresso que seria distribuído a todos os seus usuários. Na época, o órgão já atendia 4.600 vidas. Houve amplo debate de um dos principais programas do governo federal naquele período, Minha Casa Minha Vida. E em 2011, o sindicato deu início a um trabalho para que mais empresas locais aderissem ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, ferramenta fundamental em termos de habitação de interesse social. Naquela época, o maior problema era odontologia. Os operários da construção civil eram muito carentes. Trabalhava, mas não alimentava direito. Por quê? Ele não tinha a dentição, né? O problema odontológico é um problema sério. O trabalho que nós fizemos aí foi um trabalho que realmente, para o trabalhador, é um baita de um benefício que teve, né? Então, hoje nós estamos com 8 especialidades lá, tudo marcado pelo aplicativo hoje. José Maria de Vasconcelos Peçanha de Paula Soares assumiu a presidência do sindicato na gestão 2014-2016, momento pelo qual vários projetos mostravam a força e a representatividade do Sinduscom, dentre eles a criação de diretorias regionais, a realização de reuniões itinerantes, regularização da base territorial, fortalecimento do vínculo com órgãos como a CEBIC, FIEP, CREA, SEBRAE, CODEM, dentre outros, além da consolidação do prêmio Sinduscom, como forte indutor da qualidade, segurança, meio ambiente, responsabilidade social, e que tem como desafio a inovação. Vários cursos do Pronatec foram viabilizados sem custos para os funcionários das empresas associadas. Um marco importante da gestão
foi o investimento no projeto de modernização do Seconce Paraná Noroeste. Em 2015, o braço social do Sinduscon recebeu novos consultórios médicos e odontológicos, além de uma sala de radiografia. Outra grande conquista do Sinduscon Paraná Noroeste, na gestão de José Maria de Paula Soares, foi a inauguração da nova sede e a criação da Galeria dos Presidentes da entidade. O espaço, localizado no Atrium Centro Empresarial, tinha área superior a 300 metros quadrados. Aquela solenidade aconteceu em 25 de agosto de 2015. Historicamente, o Sinduscon sempre esteve num processo evolutivo, historicamente. Embora eu não tenha mais, nunca consiga carregar as lembranças de momentos assim que seja, não há dúvida, e nem sempre foram também momentos de flores também, a gente passou, mas mesmo assim eu acho que o comprometimento, a adesão e acho que a própria experiência que o Maringá também nesse contexto é diferente das demais cidades no Brasil inteiro. Você tem aí modelos de Codenhos espalhando no Brasil, mas assim, nada como a questão no sentido, o associativismo que a gente carrega no DNA dentro de Maringá, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso é um diferencial muito grande. Ao mesmo tempo, eu falava que é uma das coisas que eu me sentia um orgulho como sendo empresário maringaense, diferente talvez eu estar hoje numa cidade de 1000 anos lá na Europa, em que talvez eu circulasse pela cidade e não conseguisse identificar a assinatura daquilo que tivesse feito naquela cidade. Morar em Maringá me dava a ideia de que eu podia circular e apontar claramente para algum prédio onde tivesse uma assinatura daquilo que eu tinha ajudado aquela cidade a ter ali, naquele momento. O empresário Rogério Iabico assumiu a gestão do sindicato para o biênio 2020-2022. Trata-se do período mais tenso e complexo da existência da entidade. Foi quando todos viram consternados o mundo parar diante da Covid-19. Diversas foram as articulações e projetos para salvar vidas e também buscar condições para manter os empregos nos canteiros de obras. Era necessário trazer segurança e estabilidade econômica para os operários das construtoras e parceiros filiados à instituição, devido à construção civil ser considerada uma atividade essencial para a economia. E foi o que essa diretoria fez, atuando em parceria com a sociedade civil organizada em várias campanhas e ações para combater a proliferação da pandemia. Inaugurado um ano antes, em 2020, o Sinduscon Paraná Noroeste, em parceria com o SEBRAE e a AEAN, deu início às atividades do Engenium Park, um ambiente multidisciplinar que passou a receber startups e também atuava como um espaço de coworking. Ainda na área de inovação, no final de 2021, o sindicato se tornou membro do BIM Fórum Brasil, associação sem fins lucrativos que reúne agentes da cadeia produtiva da construção civil que estão envolvidos e interessados na disseminação de novos conceitos e práticas no setor. Nós temos aqui recém-criado em 2019, antes da pandemia, nós criamos aqui um espaço chamado Engenium Park, voltado para as Construtecs. E a pandemia fez com que esse espaço ele ficasse praticamente desabitado, né? E hoje nós estamos tentando reativar esse espaço de inovação, e nós acreditamos que a inovação, principalmente a digitalização do setor da construção civil, seja hoje um dos nossos grandes desafios para que o setor seja muito mais pujante do que é hoje. A pandemia mostrou que o setor da construção civil é um setor extremamente saudável, seguro. Nós criamos regras que foram feitas através de rodízio de equipes, entradas para não ter aglomeração de pessoas, locais de refeições arejados, né? E o espaço dentro da obra é um espaço seguro, tornou-se um espaço seguro. É uma coisa que eu nunca almejei para mim,
mas, diga de passagem, realmente está sendo um grande aprendizado para mim. O Sinduscom Paraná Noroeste, ele tem um grande renome a nível nacional, né? Principalmente uma grande representatividade na Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que é a CEBIC, que hoje está em Brasília, né? Nós temos um grande renome porque nós temos grandes representantes lá, né? Tivemos grandes presidentes na entidade, no Sinduscom, que fizeram todo o trabalho e fez com que o Sinduscom pudesse ter esse renome lá na CEBIC. Claro que seria impossível retratar a quantidade de projetos, ações e articulações realizadas pelo Sinduscom em Maringá e região ao longo de 3 décadas de atuação. Este vídeo ficaria muito mais longo. Mas vale ressaltar que cada presidente foi acompanhado por amplo número de empresários voluntários que integraram as suas gestões e que doaram o seu tempo e experiências em prol do desenvolvimento deste segmento. O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, região Noroeste, é prova indelével da importância do envolvimento associativista pelo bem comum de uma classe que impacta diretamente o crescimento econômico e social de nossa cidade. Trata-se de um setor organizado e profissionalizado. Vocês já sabem, a história em tudo que vemos.